Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição aí, nos ajude, acione o sininho das notificações e também deixe o like aí para nos ajudar e compartilhe esse canal com seus amigos, a família, irmãos da igreja, enfim, todos aqueles que têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo também você que já é inscrito em meu canal, já acompanha o meu conteúdo, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante, que é sobre para onde vão os mortos. É uma pergunta, o tema do vídeo é uma pergunta, para onde vão os mortos? E para isso, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 16, versículo 19, até o versículo de número 24, onde a Bíblia diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui nesse vídeo é que há uma ideia popular e usada por muitas pessoas, que é a seguinte frase: morreu, acabou. Morreu, acabou. Ou seja, o homem tem que viver o que ele tem que viver aqui, porque depois da morte não existe nada além do nada. Morreu, não tem existência após a morte. Uma coisa que nós precisamos entender em primeiro lugar é a constituição do ser humano. O ser humano, ele é constituído de espírito, alma e corpo. O homem, ele é tripartido. Ele tem espírito, alma e corpo. É porque há divergências entre se existe alma e espírito, ou se os dois são uma coisa só, mas de uma coisa todos concordam. O homem, a maioria dos evangélicos concordam, que o homem ele tem uma parte material, que é o corpo, e tem uma parte imaterial ou não material, que é o espírito e a alma, ou para quem acha que é a mesma coisa, a alma, em outras passagens, espírito, alma, espírito. Bom, eu creio que o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. O espírito é uma coisa, a alma é outra coisa e o corpo é outra coisa. Biblicamente falando, lá em Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: o peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, a primeira parte do homem está aqui. Deus forma o espírito do homem dentro do ser humano. O homem também tem uma alma. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no livro do princípio de todas as coisas, lá no capítulo 35 e versículo 18, nós temos um relato da morte de Raquel, que era a esposa de Jacó.
E a Bíblia diz assim, que quando ela foi dar à luz ao seu filho, ela morreu, né? Não suportou e morreu. Diz a Bíblia, e aconteceu que, saindo-lhe a alma, saindo-lhe a alma, porque ela morreu, saiu a alma, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Então, quando Raquel foi dar à luz a Benjamim, ela morreu. E a Bíblia diz assim, que saiu-lhe a alma dela saiu do seu corpo, por isso que ela morreu. Então, nós já vimos em Zacarias que o homem tem um espírito, já vimos aqui em Gênesis que ele tem uma alma, e nós vemos também que o homem tem um corpo. Isso aí todo mundo acredita, porque nós vemos os corpos das pessoas. Deus criou o corpo do ser humano do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o corpo do ser humano, o corpo de Adão, de qual nós somos filhos, né? Todos vêm de Adão e Eva. O corpo de Adão foi criado do pó da terra, a parte material de Adão, e Deus soprou nos narizes de Adão, nas narinas, e ele soprou o fôlego da vida, e ele se transformou em alma vivente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a constituição do ser humano. O homem é espírito, alma e corpo. Então, o que é que morre? Porque a pergunta é, morreu, acabou? O que é que morre? O que morre é o corpo. Gênesis 3:19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, Deus falando para Adão, até que te tornes a terra. Olha aí, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó. Olha aí, tu és pó, e ao pó te tornarás. É por isso que quando você vai no velório, tem um versículo lá, às vezes, né, ali que a funerária coloca, que o corpo volta ao pó. Por quê? Porque ele é pó. Então, o que é que morre? A verdade não é a alma e não é o espírito. O que morre é o corpo. Então, essa questão de que morreu, acabou, ela é uma inverdade. Por quê? Porque a alma e o corpo sobrevive à morte, né? A alma e o espírito, melhor dizendo, sobrevive à morte. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois que o homem morre, vem o juízo. E se morreu, acabou, o que é que vai ser julgado? Não existe mais nada. Você está acompanhando o meu raciocínio? Se não existe mais nada, se morreu, acabou, o que vai ser julgado? Porque a Bíblia diz, ao homem está ordenado a morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. Isso mostra que existe uma existência após a morte. Então, esse primeiro ponto, deixando bem claro que o homem é espírito, alma e corpo, o que morre é o corpo, a parte imaterial do homem não morre, o espírito e a alma não morrem. E eu vou te mostrar isso agora no segundo ponto. E aí vem a pergunta, então se há vida após a morte, para onde vai a alma de quem não serve a Deus? Nós lemos aqui em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, nós vimos aqui a história de dois homens, um rico e um mendigo. O rico vivia esplendidamente, não pensava em Deus, não queria servir a Deus e não queria nada com Deus. E o mendigo vivia,
vivia doente e vivia à porta daquele rico pedindo esmola. E ao que tudo indica, aquele mendigo, ele servia a Deus. E aí a Bíblia diz que, no versículo 22, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que a Bíblia também chama de paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, o rico, estando no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então você nota aqui que os dois morreram. Morreu o Lázaro e morreu também o rico. Mas os dois estavam em lugares diferentes depois da morte. Então não existe esse negócio de morreu, acabou. Eles estavam, a sua alma e o seu espírito estavam em outro lugar e o seu corpo estava no cemitério. Então, para onde vai a alma do ímpio, daquele que não serve a Deus? Ela vai para o inferno, um lugar chamado Hades, que a Bíblia traduz como inferno. Você pode ver o versículo 23, que o rico estava no Hades, e ele estava em tormentos, ele já estava sofrendo, e ele fala de uma chama, porque lá no versículo 24, ele pede para Abraão falar para Lázaro: Lázaro, molhe pelo menos o dedo aí na água e refresque a minha língua, porque eu estou nesta chama, que é a chama do Hades, a chama do inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 20, eu vou deixando as referências aqui na tela, para você ver que eu não estou inventando isso. Você pode pegar qualquer Bíblia aí na sua casa, que você vai ler e vai acompanhar comigo o que eu estou dizendo aqui para você. Eu não estou inventando isso. Não sou eu quem escreveu a Bíblia já foi escrita há muitos anos. Capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é o inferno. Esta é a segunda morte. Agora olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno final, é um lago de chamas, onde a alma do ímpio, a alma do incrédulo que não crê em Deus, da alma daquele que zomba de Deus, daqueles que não têm compromisso em servir a Deus, ela vai queimar eternamente no lago de fogo. É um lugar terrível. Então a alma do ímpio, a alma de quem não serve a Deus, ela vai direto para o Hades, que já é um lugar de tormento, e depois ela vai ser lançada no lago de fogo, que é a sentença final da alma que não obedece a Deus, que não se entregou a vida para Deus. Ok? Agora, para onde vai a alma do justo? Daqueles que lutam por servir a Deus. Perfeito, não existe ninguém. Mas tem aqueles que pelo menos lutam, entregaram a vida a Cristo e lutam por uma vida melhor. O que a Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 3 e 4? Vamos ler a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, e porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E agora versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda alma, ou toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o que a Bíblia diz? Que a alma daquele que morre em Cristo, que entregou a sua vida a Cristo, ela vai direto para o paraíso. Jesus, quando ele estava na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 43, ele vai falar para o malfeitor que estava lá, né? Um bandido que estava lá. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Versículo 43, ele diz, versículo 42, o malfeitor diz, né? E disse a Jesus, um deles, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha o que Jesus respondeu para ele. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está dizendo, hoje você vai para o céu comigo, você vai descansar comigo. Então aqui mais uma prova de que não existe este negócio de morreu, acabou. O homem já estava morrendo ali. E Jesus falou, você vai comigo para o paraíso. O apóstolo Paulo, ele também escreve, né, lá na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz, mas de ambos os lados estou em aperto, e tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Partir e estar com Cristo. Então não é que morreu, acabou. Quando você parte aqui, partir aqui é morrer, né? Quando eu partir e vou estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então a alma do ímpio, ela vai para o inferno. Infelizmente, não sou eu que inventou esta história, é a Bíblia Sagrada, a mesma Bíblia que você tem aí na sua cabeceira, talvez na sua estante. É só você abrir e procurar e você vai ter o mesmo entendimento que nós temos sobre isso. E a alma do justo, ela vai direto para o paraíso, para a presença de Deus, para a presença de Jesus. E isso é um ensino bíblico. Então, para onde vão os mortos? O morto ímpio vai para o inferno. E o morto justo, que morreu em Cristo, vai direto para a bem-aventurança do céu, a alegria do céu. O céu é um lugar muito melhor. O céu é um lugar esplêndido. E se você não tomou uma decisão por Cristo, aproveite, porque Ele morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. Ele se doou para que você fosse livre do inferno e hoje tivesse a oportunidade de ter a vida eterna ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.